Bom, vamos para a nossa quarta videoaula sobre a utilização do CAD-ECIMO, uma apresentação do aluno Fernando Júlio Barros, que é acadêmico de Engenharia Elétrica do Anhanguera, sob a minha orientação, sou o professor Eduardo José Nogueira. Na gravação dessa videoaula, o aluno Fernando se esqueceu de colocar o terra de proteção na carcaça do motor. Já pedi a ele que regrave o vídeo. Enquanto ele não faz isso, nós vamos utilizar esse vídeo mesmo. Isso não compromete em nada o funcionamento, a lógica de funcionamento, só a questão de proteção. Né? No mundo real, se nós deixarmos a carcaça do motor sem aterramento, nós corremos o risco de alguém se acidentar tomando choque elétrico nessa carcaça. Né? Então, quando isso aí estiver pronto, eu troco o vídeo do YouTube. Por enquanto, nós vamos utilizando esse aí até que ele faça essa troca. Bom, dando sequência aí na série de vídeos sobre acionamentos de motores trifásicos, vou falar hoje sobre a chave de partida estrela-triângulo. Essa é uma das maneiras de se reduzir o pico de corrente na partida do motor e esse tipo de partida deve ser aplicado após um estudo da natureza da carga. A análise deve ser feita porque quando você reduz a corrente na partida, consequentemente você reduz o torque. Então isso pode atrapalhar aí na hora de acionar o motor com carga. Essa partida requer um motor de no mínimo 6 terminais, onde o fechamento das bobinas, primeiramente na configuração estrela e depois na configuração triângulo, é feito através das contatoras. Antes de fazer a escolha da chave de partida ideal para o acionamento de um motor, é necessário analisar suas vantagens e desvantagens. A chave estrela-triângulo, por exemplo, apresenta como vantagem uma redução de aproximadamente 1/3 da corrente na partida, um custo-benefício interessante, pois usa dispositivos simples e baratos, como contatoras, basicamente. Os dispositivos utilizados, como as contatoras, vão ocupar pouco espaço do painel, então isso é uma das vantagens também. E um número limitado de acionamentos, ao contrário da chave compensadora, por exemplo, que tem um número limitado de partidas, a chave estrela-triângulo não tem essa limitação. Bom, aqui eu tenho a placa de um motor trifásico de 6 terminais, que pode ser utilizado na chave de partida estrela-triângulo. E aqui eu tenho as configurações, as possíveis configurações das bobinas. Tenho aqui a configuração em triângulo e aqui a configuração em estrela. Bom, a gente pode reparar aqui as tensões. No caso da configuração em estrela, seria para uma tensão de 660 volts. E para a configuração triângulo, para uma tensão de 380 volts. Ou seja, como eu tinha dito anteriormente, que para aplicar a partida estrela-triângulo, requer um motor onde a menor tensão coincida com a tensão da rede. Então, esse motor, no caso, seria para trabalhar numa rede onde a tensão de linha fosse 380 volts. Não conseguiria trabalhar com esse motor em uma rede onde a tensão de linha fosse 220 volts, por exemplo. Nesse caso, detalhando aqui o fechamento desse motor, olhando para o fechamento em estrela. Nesse caso, o motor na configuração estrela deveria receber uma tensão de 660 volts. Só que como minha rede é de 380 volts, eu tenho 380 volts entre fases. Então, na bobina, em cada uma das bobinas, eu teria uma tensão de 220 volts para a configuração estrela. Então, com isso, na partida, as bobinas receberiam uma tensão menor e, consequentemente, a corrente seria menor. E ao comutar para a configuração triângulo, eu teria 380 volts em cada bobina, pois cada bobina estaria recebendo a tensão de linha.
tensão de duas fases, nesse caso 380 volts. Aqui ficou 220 volts, mas na verdade para ser como essa parte de cima aqui, que deveria ser também 380 volts entre fases. Com isso, cada bobina receberia tensão nominal e a corrente seria nominal. Aqui nós temos o esquema montado no CAD Simon, tanto o esquema de força quanto o esquema de comando para essa chave de partida estrela triângulo. Vamos precisar de 3 contatoras, onde essa contatora sempre vai estar energizada, e essas duas aqui vão fazer o fechamento do motor. Essa aqui, denominada A2, vai fazer o fechamento estrela, onde a tensão vai ser injetada aqui pela contatora K1. A contatora K1 vai ser responsável pela alimentação desses terminais. E a contatora K2 vai ser responsável por esse fechamento aqui da parte de baixo. Onde ela, ao fechar, ela vai unir essas 3 pontas aqui, fazendo a configuração em estrela. Essa nomenclatura aqui, o 1, V1, W1, o W2, o 2, V2, varia de acordo com cada motor. Alguns trazem letras e números, por exemplo, L1, L2, L3, outros trazem apenas números, mas o importante é seguir as orientações da placa do motor e o motor tem que apresentar nos seus terminais o nome de cada terminal para que esse fechamento seja feito da maneira correta. Porque se for feito um fechamento da maneira incorreta, o motor não vai funcionar como deveria. Bom, essa contatora K3 vai funcionar no segundo momento. Ela vai ser responsável pelo fechamento em triângulo. É importante reparar na placa do motor como deve ser feita essa interligação entre os terminais aqui de cima e esses mostrados aqui embaixo, pois eles variam de acordo com cada motor. Pode ser trazido como L1, L2, L3, T1, T2, T3. Então é importante sempre estar atento à placa do motor para fazer esse fechamento da forma correta. E é importante que também, é de suma importância, na verdade, no esquema de comando, trazer uma forma de a contatora K3 só ser energizada quando o K2 estiver já desenergizado, e garantir também que K2 nunca seja energizado quando o K3 estiver energizado. Bom, aqui eu tenho o contato fechado de K2 antes da bobina de K3. Então, no momento em que K2 for energizado, esse contato abre. Então, garante que K3 não seja energizado. E a tensão só vai chegar nos terminais dessa bobina quando esse contato fechar novamente. E esse contato só vai fechar quando a bobina de K2 for desenergizada, porque é um contato normalmente fechado. Aqui nós temos o relé temporizador, que é também um dos componentes necessários para fazer a partida estrela triângulo. Aqui temos um contato fechado desse relé temporizador, que ao contar o tempo ele abre e desenergiza aqui a bobina K2. Então aqui eu deixei um tempo de 10 segundos, porém esse tempo pode variar de acordo com cada motor, porque o ideal é que a comutação para triângulo seja feita quando o motor estiver em 90% da sua rotação nominal, porque essa corrente de pico ela é gerada no início e ela vai diminuindo com o tempo, ela não diminui instantaneamente. Então, se a comutação para triângulo for feita, por exemplo, em 60%, por exemplo, da rotação nominal, eu ainda vou ter uma corrente de pico elevada e com isso perde a finalidade da partida estrela triângulo, que é a redução da corrente pico. Então, se eu garantir que essa comutação seja feita apenas após 90% da rotação nominal, eu garanto que a corrente de pico seja bem menor. Vamos agora fazer a simulação.
ligar, fazer o acionamento e reparar nas contadoras atuando em cada momento. No início, eu terei contadora K1 e contadora K2, que é responsável pelo fechamento em estrela. E o relé vai contar o tempo. Coloquei 10 segundos. O relé contou o tempo, desativou a contadora K2, ativou a contadora K3, responsável pelo fechamento em triângulo, e o motor continuou girando, recebendo agora tensão nominal e com isso trabalhando em seus parâmetros todos nominais, como corrente, torque e podendo seguir aí em um regime permanente. Bom, essa foi a chave de partida estrela triângulo.